Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há um chamado acontecendo neste exato momento, e mesmo que você ainda não compreenda completamente, algo dentro de você já sente que essa mensagem é para você. Não ignore essa sensação, porque quando Deus fala, Ele não desperdiça palavras. Quando Ele chama, há um propósito maior por trás. E hoje, Ele está chamando você. Há momentos na vida em que nos encontramos diante de uma encruzilhada. Sentimos que algo precisa mudar, que há um peso no coração, uma inquietação na alma, uma angústia silenciosa que insiste em nos acompanhar. Você já passou por isso? Aqueles dias em que parece que tudo está fora do lugar, que a rotina se tornou insuportável e que, por mais que tente encontrar uma saída, tudo parece em vão? Essa sensação, essa incerteza, essa dúvida constante, pode ser exatamente o que Deus está usando para te despertar. Porque Deus não grita no meio do barulho. Ele fala no silêncio, no íntimo, naquelas horas em que estamos sozinhos, longe da correria do mundo, e começamos a perceber que há algo maior tentando se comunicar conosco. Mas a verdade é que muitas vezes resistimos. Nos distraímos com tudo ao nosso redor, buscamos respostas em lugares errados, nos ocupamos com tarefas que não nos levam a lugar algum. Fazemos isso porque, lá no fundo, temos medo do que Deus pode nos pedir. E se Ele disser que você precisa deixar algo para trás? E se Ele te pedir para seguir um caminho que você não esperava? E se Ele estiver te chamando para algo muito maior do que você imaginou, mas isso significar sair da sua zona de conforto? Essas perguntas, essas inquietações, são o que fazem muitos ignorarem o chamado de Deus. Mas ignorar não significa que Ele vai parar de falar. Ele continuará enviando sinais, continuará permitindo que certas situações aconteçam, continuará trazendo pessoas para te dizer exatamente aquilo que você precisa ouvir. O problema é que quanto mais tempo resistimos, mais difícil fica. E se eu te dissesse que essa fase difícil pela qual você está passando não é um castigo, mas um aviso? E se eu te dissesse que Deus já falou com você antes, mas você escolheu não ouvir? Pense bem. Houve momentos em que você sentiu que precisava mudar, que precisava agir, que precisava fazer algo diferente, mas por algum motivo você adiou, deu desculpas, encontrou justificativas para não fazer o que precisava ser feito. Talvez tenha sido por medo, talvez tenha sido porque parecia difícil demais, talvez porque as pessoas ao seu redor não entenderiam. Mas o que acontece quando ignoramos algo que Deus já deixou claro? A vida começa a nos pressionar. O que antes era apenas um incômodo se transforma em dor. O que antes era apenas uma dúvida se transforma em angústia. O que antes era apenas um pensamento distante se transforma em uma necessidade urgente. Porque Deus nos ama demais para nos deixar onde estamos. Ele sabe que sem a mudança, sem o crescimento, sem a transformação, nós nunca chegaremos ao propósito para o qual fomos criados. E se Deus estiver te chamando agora para algo que vai mudar tudo, se esta for a última vez que Ele está tentando falar com você antes de uma grande virada na sua vida, você realmente quer ignorar isso mais uma vez? Mas antes de responder essa pergunta, preciso te contar algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga as dificuldades que está enfrentando agora. Sabe aquela sensação de que algo está prestes a acontecer? Aquela inquietação no peito, como se sua alma já soubesse que existe uma mudança à sua frente, mas sua mente ainda luta para entender. Talvez você tenha percebido os sinais, mas os ignorou. Pequenos avisos, momentos em que tudo parecia um alerta silencioso. Deus fala assim. Ele usa os detalhes, as entrelinhas, as repetições,
Nada na sua vida acontece por acaso. E se tudo que você está vivendo agora for, na verdade, uma resposta para algo que você pediu lá atrás? Quantas vezes você orou pedindo direção? Quantas noites você passou em silêncio, olhando para o teto, se perguntando qual é o próximo passo? Quantas vezes desejou que Deus falasse de forma clara, que mostrasse um caminho, que desse um sinal inconfundível? Mas será que ele já não falou e você simplesmente escolheu ignorar? O problema não é que Deus não está falando. O problema é que muitas vezes estamos ocupados demais para ouvir. Estamos distraídos, preocupados com tantas coisas que não percebemos que Ele já nos deu a resposta, que Ele já indicou o caminho. Mas por medo, dúvida ou apego, fingimos que não entendemos. Deus não insiste à toa. Quando Ele quer transformar algo em nossa vida, Ele nos dá oportunidades para enxergar. Mas se continuamos fechando os olhos, Ele permite que certas situações fiquem mais intensas. Porque quanto mais tentamos ignorar, mais evidente se torna aquilo que precisa ser mudado. Você já percebeu que existem padrões se repetindo na sua vida? Relacionamentos que terminam da mesma forma, ciclos que sempre voltam para o mesmo ponto, desafios que parecem não ter fim. Isso não acontece por acaso. Isso é Deus tentando te mostrar algo. A pergunta é: o que Ele está tentando te ensinar? O que Ele está tentando transformar em você? Talvez você esteja preso a algo que já deveria ter deixado ir. Talvez esteja lutando para manter algo que Ele já pediu para entregar. Talvez esteja insistindo em caminhos que só levam para mais dor, mais frustração, mais vazio. O fato de você estar aqui agora, ouvindo isso, significa que Deus está falando com você. Isso não é uma coincidência. Isso é um chamado. E se Deus estiver permitindo que certas portas se fechem para que você finalmente enxergue a porta certa? Se Ele estiver te afastando de pessoas, lugares e situações, porque tem algo muito maior para você. Mas para isso, você precisa confiar. Você precisa parar de lutar contra. Você precisa parar de insistir em viver uma vida que já não cabe mais naquilo que Ele tem preparado para você. Mas eu sei, confiar é difícil, principalmente quando o que vem pela frente ainda está escondido. Como dar um passo no escuro? Como soltar o que já conhecemos para segurar algo que ainda não vemos? É aqui que muitos desistem. É aqui que muitos recuam. Porque o medo fala alto. Porque a incerteza nos paralisa. Mas Deus nunca nos chama para algo sem propósito. Ele nunca nos pede para soltar algo sem ter algo melhor para colocar em nossas mãos. E se eu te dissesse que essa é a maior prova do seu amor? Antes de você responder a essa pergunta, há algo que você precisa saber sobre o que acontece quando escolhemos confiar nele. Confiar em Deus é como andar sobre as águas. No início, tudo dentro de nós grita para não dar esse passo. A lógica diz que é impossível. O medo nos segura no barco. O passado nos lembra de todas as vezes que já tentamos e falhamos. Mas quando Deus chama, Ele não pergunta se estamos prontos. Ele não espera que estejamos preparados, fortes ou sem dúvidas. Ele apenas nos chama. E nesse chamado existe um teste. Acreditar antes de ver, dar o passo antes de ter certeza, confiar antes de entender. A verdade é que Deus nos leva a situações onde nossa única opção é confiar nele, porque sabe que se depender de nós, continuaremos tentando controlar tudo. Você já percebeu como nos agarramos a planos, expectativas e certezas como se fossem nosso alicerce? Como tentamos prever cada detalhe, evitar cada risco, garantir que nada saia do nosso controle. Mas quando Deus quer nos ensinar a confiar, Ele nos coloca exatamente onde não conseguimos prever nada, porque é ali, na incerteza, que descobrimos o verdadeiro significado da fé. Fé não é um sentimento confortável. Não é aquela certeza tranquila que sentimos quando tudo está indo bem. Fé é o que nos mantém de pé quando tudo está desmoronando. Fé é olhar para o impossível e saber que Deus já tem a solução. Fé
É continuar caminhando mesmo sem enxergar o chão à frente. Mas e se a sua fé estiver sendo testada agora? E se Deus estiver permitindo essa tempestade porque Ele sabe que existe algo em você que precisa ser fortalecido? Pedro andou sobre as águas porque escolheu confiar. Mas no momento em que olhou para o vento, no instante em que começou a focar na tempestade ao redor, começou a afundar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus nos chama para algo novo, nos pede para confiar, e no início damos um passo de fé. Mas logo depois começamos a olhar para tudo que pode dar errado. Começamos a nos perguntar se realmente ouvimos a voz de Deus ou se foi apenas coisa da nossa cabeça. E assim, afundamos. Afundamos no medo, na dúvida, no desespero. Afundamos, porque esquecemos que enquanto mantivermos nossos olhos nele, não há tempestade que possa nos derrubar. Agora, pense por um instante. Quais são as águas sobre as quais Deus está pedindo para você andar? Qual é o chamado que você tem ignorado por medo? Qual é a promessa que Ele te fez e que você está achando difícil de acreditar? Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Se Ele está permitindo que você passe por isso, é porque há algo maior do outro lado. Mas para chegar lá, você precisa parar de olhar para o vento. Você precisa parar de se deixar levar pelo medo. Você precisa fixar seus olhos nele. Mas como fazer isso quando tudo dentro de você quer desistir? Como continuar confiando quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor? Como manter a fé quando tudo ao redor parece estar contra você? Antes de responder essas perguntas, há algo profundo sobre o caráter de Deus que você precisa entender. Deus nunca chega atrasado. Ele não se esquece, não ignora, não abandona. Mas se isso é verdade, por que tantas vezes parece que Ele se cala? Porque há momentos em que clamamos, suplicamos, esperamos e nada acontece. Há silêncios que doem mais do que qualquer palavra. Há esperas que nos fazem questionar tudo o que um dia acreditamos. Você já sentiu isso? Já se perguntou se Deus realmente te ouve? Já se perguntou se Ele ainda está ali? Se sim, saiba que você não está sozinho. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que enfrentaram esse mesmo silêncio divino. José foi vendido como escravo e passou anos na prisão antes de ver o propósito de Deus se cumprir. Davi foi ungido rei, mas precisou fugir e viver como foragido antes de finalmente subir ao trono. Abraão recebeu uma promessa, mas esperou décadas para ver seu filho nascer. E talvez o maior exemplo de todos, Jesus pendurado na cruz clamando ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Se até ele experimentou esse silêncio, por que nós não passaríamos por isso? Mas há algo que esses homens descobriram e que precisamos entender. O silêncio de Deus não significa sua ausência. O silêncio de Deus é um espaço onde nossa fé é moldada. É no silêncio que aprendemos a confiar sem ver, a amar sem sentir, a seguir sem entender. Deus não se apressa. Ele não age conforme o nosso relógio. O tempo dele não é como o nosso. E muitas vezes, aquilo que parece uma demora é, na verdade, um processo de preparação. Pense na borboleta dentro do casulo. Se alguém, movido pela pressa ou pelo desespero, tentasse ajudá-la a sair antes do tempo, ela nunca desenvolveria asas fortes o suficiente para voar. O próprio esforço de sair do casulo faz parte do seu crescimento. E com a gente não é diferente. Existem lutas que não são castigos, mas processos. Existem esperas que não são abandonos, mas treinamentos. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mas será que conseguimos confiar mesmo sem entender? O silêncio de Deus nos força a olhar para dentro. Quando Ele não responde, somos obrigados a confrontar nossos medos mais profundos. Descobrimos se nossa fé está firmada nele ou apenas nas bênçãos que queremos receber.
Descobrimos se confiamos em seu caráter ou apenas em suas promessas. Descobrimos se nossa adoração é genuína ou se está condicionada às circunstâncias. E é nesse processo que Deus nos transforma. E então algo começa a acontecer. Se permanecermos fiéis no silêncio, se continuarmos confiando mesmo sem respostas, perceberemos que Deus nunca esteve realmente calado. Ele fala através das Escrituras, através das pequenas coincidências que nos cercam, através das portas que se fecham e das que inesperadamente se abrem. Mas para perceber isso, precisamos aprender a ouvir. Porque às vezes não é Deus que está em silêncio. Somos nós que estamos fazendo barulho demais para escutá-lo. Então, a grande pergunta não é por que Deus se cala, mas sim, como podemos aprender a ouvi-lo melhor? Como podemos silenciar as vozes do medo, da dúvida e da ansiedade para captar o sussurro da sua presença? A resposta pode estar escondida em um hábito que muitos negligenciam, mas que transforma completamente a maneira como nos relacionamos com Ele. Há um segredo que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar completamente a nossa percepção sobre Deus e sobre o seu silêncio. Esse segredo não está escondido em doutrinas complicadas ou em rituais difíceis. Ele não exige conhecimento teológico avançado nem experiências sobrenaturais. Na verdade, é algo tão simples que muitas vezes ignoramos. O segredo está na quietude. Vivemos em um mundo que nos ensina que o valor de algo está no seu volume, na sua intensidade, na sua velocidade. Quanto mais alto, mais importante. Quanto mais rápido, melhor. E assim, aplicamos essa lógica em nosso relacionamento com Deus. Buscamos respostas imediatas, orações que ecoem como trovões, sinais que sejam inconfundíveis. Mas Deus, muitas vezes, não opera assim. Ele não se revela no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo. Como aconteceu com Elias no Monte Horebe, Deus fala através de um sussurro. Mas quem consegue ouvir um sussurro em meio ao caos? Quem pode perceber a voz suave de Deus quando o coração está cheio de ruídos? O problema não é que Deus não está falando. O problema é que estamos ocupados demais para ouvir. Nos afogamos em redes sociais, em preocupações, em comparações, em cobranças. Nossa mente está sempre acelerada, nosso coração sempre inquieto. E então, quando tentamos orar, sentimos apenas um vazio. Mas será mesmo um vazio? Ou será que nunca aprendemos a nos aquietar o suficiente para perceber sua presença? Aquietar-se não é simplesmente parar de falar. Não é apenas ficar em silêncio por alguns minutos e esperar ouvir algo extraordinário. Aquietar-se diante de Deus é um estado de entrega, é um posicionamento de alma. Significa confiar tanto nele que não precisamos de respostas imediatas para permanecer firmes. Significa não buscar apenas suas mãos, mas também seu coração. Imagine uma criança pequena que se machuca e corre para os braços do pai. Ela não precisa que ele explique por que caiu. Não precisa que ele lhe dê um mapa detalhado do que acontecerá a seguir. Tudo o que ela precisa é sentir os braços do pai ao redor dela. Isso é suficiente. Porque estar nos braços de quem ama já é a resposta. Assim também é com Deus. O silêncio não significa ausência. A falta de respostas não significa abandono. Ele está ali, sempre esteve. Mas cabe a nós decidir. Continuaremos correndo, buscando respostas e sinais que confirmem sua presença? Ou aprenderemos a simplesmente nos aquietar e descansar nele? Mas há algo ainda mais profundo, algo que revela um dos maiores desafios da fé. Porque aquietar-se diante de Deus é fácil quando tudo está bem. Mas e quando a tempestade se levanta? Quando a dor é intensa e o medo nos paralisa? Como podemos descansar quando tudo ao nosso redor nos empurra para o desespero?
Talvez a resposta esteja em um exemplo poderoso que vem diretamente das Escrituras. Há momentos em que o silêncio de Deus não apenas parece presente, mas ensurdecedor. Dias em que cada oração parece se perder no vento, sem resposta, sem eco. E nesses momentos o coração se pergunta: será que ele me abandonou? Se ao menos houvesse um sinal, uma palavra, um toque invisível que confirmasse que ele ainda está aqui. Mas sempre houve. O problema não é a ausência de Deus, mas a nossa dificuldade em reconhecê-lo quando ele não se manifesta da maneira que esperamos. A Bíblia nos mostra algo profundo sobre isso. Quando Jesus estava na cruz, prestes a dar seu último suspiro, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Se o próprio Filho de Deus sentiu o peso desse silêncio, como nós, meros humanos, poderíamos não sentir? Mas há um detalhe crucial. Jesus não estava abandonado. Naquele momento de aparente distanciamento, Deus estava mais próximo do que nunca, cumprindo seu plano perfeito de redenção. O silêncio não era ausência, era estratégia. E se o silêncio que enfrentamos hoje também for estratégia? E se Deus estiver trabalhando em algo que ainda não conseguimos ver? O problema é que queremos que Deus haja conforme a nossa lógica. Mas a lógica dele é diferente. O tempo dele é diferente. O silêncio dele não é descaso, mas lapidação. Há um tipo de confiança que nasce apenas quando aprendemos a andar sem enxergar. Um tipo de fé que só se fortalece quando Deus não responde como queremos. E esse é um dos maiores desafios espirituais que podemos enfrentar. Quando tudo dá certo, é fácil crer. Quando Deus responde rápido, é fácil confiar. Mas quando o céu parece fechado, quando cada oração retorna sem resposta, é aí que a fé verdadeira se revela. Mas há algo ainda mais poderoso nesse silêncio. Algo que, se compreendido, pode mudar completamente a maneira como enfrentamos essas fases difíceis. Porque talvez o silêncio de Deus não seja um fim em si mesmo. Talvez Ele esteja nos ensinando algo que vai muito além do que estamos pedindo. Algo que nos prepara para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Já parou para pensar no que aconteceria se Deus dissesse sim para tudo o que pedimos? Se cada súplica fosse atendida no exato momento em que a fazemos? Parece um sonho, não é? Mas e se essa fosse, na verdade, a pior coisa que poderia nos acontecer? Imagine uma criança que insiste em segurar uma faca afiada porque acha que aquilo vai ajudá-la a cortar a maçã que tanto deseja. O pai, vendo o perigo, não entrega a faca. A criança chora, se frustra, se sente ignorada, mas o pai sabe que o silêncio nesse momento é proteção. O não é amor. Agora olhe para sua própria vida. Pense nos momentos em que Deus parecia não responder. Será que Ele estava te protegendo? Será que, ao invés de estar calado, Ele estava apenas te conduzindo para algo maior, algo que você não podia enxergar no momento? A história de José no Egito nos ensina muito sobre isso. Deus deu a ele sonhos grandiosos, promessas de liderança e honra. Mas o que aconteceu depois? José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Se olharmos apenas para essas partes isoladas da história, parece um enorme erro, um Deus distante, um plano falho. Mas quando o tempo passa, entendemos que cada dificuldade foi um degrau que o levou ao propósito. A traição dos irmãos não foi o fim, foi o começo. A prisão não foi um castigo, foi um treinamento. E se o que você está passando agora for exatamente isso? Um treinamento. Uma preparação. Algo que Deus está permitindo não para te punir, mas para te amadurecer. Ele vê além do que você vê. Enquanto pedimos um alívio imediato, Ele trabalha para nos dar uma solução definitiva. O silêncio de Deus não significa ausência, mas construção.
A resposta que você tanto deseja pode já estar a caminho, mas antes de recebê-la, você precisa estar pronto para carregá-la. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque Deus não vá cumprir suas promessas, mas porque perdem a paciência antes de ver a resposta se manifestar. Mas há um segredo poderoso sobre o tempo de espera. Algo que transforma a maneira como lidamos com esses momentos. Algo que nos faz enxergar que, mesmo antes de a resposta chegar, já há um propósito acontecendo agora. Você já percebeu como as maiores lições da vida raramente vêm nos momentos de conforto? Pense em qualquer história de superação, em qualquer testemunho poderoso que você já ouviu. Existe um padrão. Antes da vitória veio a luta. Antes da resposta, veio o silêncio. Antes do milagre, veio a provação. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já se perguntou por que Deus permite certas dificuldades? Porque parece que justamente quando mais precisamos, Ele parece se afastar. Mas e se essa impressão estiver errada? E se, na verdade, Ele nunca saiu do seu lado? Lembre-se de quando Jesus estava na tempestade com os discípulos. As ondas se levantaram, o barco parecia prestes a afundar e o mestre estava dormindo, aparentemente despreocupado. Os discípulos se desesperaram, acordaram Jesus e perguntaram: Senhor, não te importa que pereçamos? A resposta de Jesus foi um divisor de águas. Ele acalmou o vento e o mar com uma palavra, mas depois olhou para eles e perguntou: por que vocês têm tão pouca fé? Aqui está a grande revelação. Jesus estava no barco o tempo todo. Ele não os deixou sozinhos. Ele não ignorou o problema. Ele apenas queria que eles aprendessem algo antes de resolver a situação. Agora, traga essa lição para a sua vida. O silêncio de Deus pode ser a sala de aula onde Ele te ensina as maiores lições. A tempestade pode ser a oportunidade perfeita para você ver um milagre que nunca veria em dias de calmaria. Talvez você esteja esperando que Ele se levante e acalme os ventos, mas Ele está esperando que você entenda algo primeiro. O que você está enfrentando agora pode não ser um sinal de abandono, mas um convite para confiar. Uma chance de desenvolver uma fé que não balança com o vento. Uma oportunidade de experimentar algo que só quem passa pelo vale pode entender. A presença de Deus não depende das circunstâncias ao seu redor. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso. Algo que explica por que, mesmo quando não sentimos, Ele está agindo. Algo que transforma completamente nossa visão sobre os momentos de silêncio. Algo que pode mudar a forma como enfrentamos cada dificuldade daqui para frente. Existe um momento na caminhada de qualquer pessoa com Deus em que tudo parece um grande enigma. Você ora, mas o céu parece de bronze. Busca respostas, mas só encontra silêncio. Clama com toda a força da sua alma, mas nada muda. E é nesse exato ponto que muitos desistem. É aqui que muitos acham que Deus não se importa, que Ele esqueceu, que talvez nunca tenha estado ali de verdade. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se, na verdade, for preparação? Imagine um pai ensinando seu filho a andar. Nos primeiros passos, ele segura a criança pelas mãos. Ele está ali, segurando firme, garantindo que ela não caia. Mas chega um momento em que ele precisa soltar. Não porque deixou de amar, não porque desistiu, mas porque sabe que aquele é o único jeito de a criança aprender. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já esteve nesse lugar? Aquela fase em que parecia que Deus segurava sua mão o tempo todo. Você sentia a presença dele, via respostas, sentia paz. Mas então, de repente, tudo mudou. A voz que antes era clara agora parece distante. O caminho que antes era iluminado agora parece escuro. Você sente que está caminhando sozinho. Mas a verdade é que Deus nunca saiu do lugar. Ele continua ali, observando cada passo seu.
Ele só está te ensinando a andar pela fé. Isso é difícil porque, no fundo, queremos garantias visíveis, queremos um sinal, queremos algo concreto para nos agarrarmos. Mas Deus trabalha de um jeito diferente. Ele não quer que nossa confiança dependa do que vemos ou sentimos. Ele quer que nossa fé esteja enraizada nele, independentemente das circunstâncias. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. E no meio da dor, ele clamou: onde está Deus? O silêncio foi angustiante, mas no final, ele percebeu algo poderoso. Deus estava lá o tempo todo. Ele apenas estava ensinando Jó a enxergá-lo de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez Ele esteja te ensinando a ver com os olhos da fé, a confiar, mesmo quando não entende, a continuar, mesmo quando não sente, a andar, mesmo quando não vê o caminho completo. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo, algo que muda completamente a forma como enfrentamos os momentos de incerteza, algo que pode redefinir sua vida espiritual para sempre. E então, no exato instante em que você pensa que não há mais força, no momento em que o fôlego parece se esgotar e as dúvidas se tornam ensurdecedoras, Deus se manifesta. Não com trovões, não com um terremoto, não com fogo devorador, mas com um sussurro, com uma voz suave que atravessa o silêncio e alcança o lugar mais profundo do seu coração. Eu sempre estive aqui. E nesse momento, tudo faz sentido. Você percebe que cada lágrima foi contada, que cada oração foi ouvida, que cada momento de dor foi transformado em crescimento. Deus nunca te deixou, Ele nunca desistiu de você. Pelo contrário, Ele esteve preparando um caminho muito maior do que você poderia imaginar. Então, você entende, o silêncio não era rejeição, mas amadurecimento. O deserto não era abandono, mas treinamento. A espera não era castigo, mas aperfeiçoamento. E agora, finalmente, você está pronto. Pronto para viver o propósito que Deus desenhou para você. Pronto para receber o que Ele preparou. Pronto para testemunhar o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou. Que essa oração não seja apenas palavras, mas um despertar. Que essa verdade ecoe em sua alma e transforme cada dúvida em certeza. Porque hoje, Deus não apenas falou com você. Ele te chamou pelo nome. E essa é uma mensagem que você não pode ignorar. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você, não ignore esse chamado. Deus tem feito grandes coisas e Ele quer fazer ainda mais na sua vida. Apenas creia, se fortaleça na fé, se aproxime mais de Deus. Não deixe que as preocupações do dia a dia te afastem da presença dEle. Este é o momento de buscar mais, de orar mais, de agradecer mais. E se essa oração foi uma bênção para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos espalhar a fé, porque Deus nunca para de agir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e palavras que vão fortalecer sua caminhada. Juntos, em oração, veremos o impossível acontecer.